Maravilha, então. Vamos começar a nossa aula de Contemporânea um. Opa, olha só, né? Ato falho, Contemporânea 2. Aula um de Contemporânea 2. E eu vou tomar a liberdade de apresentar a disciplina para depois a gente ir para o texto. Eu escolhi já começar no primeiro dia a aula, enfim, já com conteúdo, já com atividade, justamente por causa dessas eventualidades que a gente pode ter ao longo do semestre, né? A gente, bom, enfim, a gente ainda está na pandemia, a gente não sabe quando isso vai acabar, não sabe se isso vai acabar, não sabe como isso vai acabar. Então, o mais, bom, enfim, né? O melhor que a gente pode fazer é tentar fazer o melhor possível dentro das nossas capacidades e por isso que a nossa aula de Contemporânea 2, todas as aulas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas para vocês. A nossa avaliação vai ser feita como? Da mesma forma que em Contemporânea 1, quem já estava ciente do funcionamento não vai mudar nada. A gente vai ter uma pergunta por aula, e essa pergunta ela vai ser disponibilizada no Google Classroom. Ali vai ter um formulário onde vocês vão poder preencher e submeter por ali mesmo a resposta do formulário. A pergunta ela vai guiar a nossa aula, né, em todos os momentos, né? As perguntas nesse nosso primeiro encontro, a pergunta que vai nortear a nossa aula de hoje, né, é muito mais uma pergunta que que vai trabalhar em cima do argumento da Márcia Menendez Mota sobre a causa da Primeira Guerra Mundial, que é a pergunta, né, qual é o argumento central na explicação da Márcia Menendez Mota sobre as razões que vão levar à eclosão da Primeira Grande Guerra. Então, é muito mais para a gente tentar entender como que isso se dá, como que se dá esse surgimento, e para isso a gente vai andar pelo texto e tentar entender como isso se estrutura. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês o plano da nossa disciplina, o nosso cronograma. Eu já tratei de deixar aqui os textos e as datas dos nossos encontros. Em alguns momentos a gente não vai ter o encontro em si, a gente vai ter o documentário, né? Então na noite da aula vocês vão ver um documentário que, se não me engano, todos os dois têm mais ou menos 1h30 cada um deles. E aí a gente vai seguindo isso, né? Seguindo o cronograma conforme, enfim, conforme as nossas necessidades e conforme a gente consegue montar e preparar as aulas. Dado um contexto de pandemia e que eu tô ciente que é a universidade que invade, né, a casa das pessoas. Então, caso vocês tenham algum problema, isso é bom deixar claro, né? A presença, como que será avaliada a presença? A presença ela será dada para vocês conforme vocês entregam os formulários preenchidos. Então, nesse primeiro momento, se, por exemplo, a gente está com um problema na internet, como é que vai ser feita a presença? Né? Você vê a aula depois, e depois de ver a aula, tá salvo errado aqui o meu e-mail. Peço desculpas para vocês, tá? alfredolopes@gmail.com, e não é. Eu já vou arrumar isso agora. O fms.br, e aí a gente faz um salvar como. Já coloca ali para isso não ter problema. Só um segundinho. Deixa eu fechar aqui. A gente volta. Pronto. Já vou abrir aqui para nós.
Certinho? Certinho. E aí a gente vai seguindo, né? Então a presença, né? Ela não precisa ser uma preocupação de vocês, desde que vocês vejam a aula, leiam um texto e depois façam uma resposta, né? Preencham a resposta no formulário. Opa! Deixa eu... Ok. Tudo certo. Então vamos lá. O primeiro texto, então, vai ser o da Márcia Mota. A gente vai discutir a Primeira Grande Guerra, né? O segundo texto, a gente vai ver como resultado dessa Primeira Grande Guerra. A gente vai tentar entender, né, esse contexto das revoluções russas, num texto do Daniel Araão Reis Filho, em que ele vai destacar que não foi uma revolução, né, mas sim revoluções, e como que fica esse contexto, como que se estrutura essa revolução depois de um contexto de guerra civil, fim da Primeira Guerra Mundial e depois um começo de guerra civil na Rússia. Depois eu vou passar para vocês um documentário sobre a crise de 29, é um documentário com imagens de época, né? Então, boa noite, Nalígia. Eu estou explicando aqui agora como é que vai ser o nosso cronograma ao longo do semestre. Seja bem-vinda. Maravilha. Depois, no dia 26, a gente vai ter o texto do José Jobson de Andrade Arruda, tratando, né, desse contexto de crise, da crise do capitalismo liberal, o crack de 1929, e a gente vai tentar entender quais são os impactos disso em escala global, né, né, o impacto dessa primeira grande crise que vive o capitalismo em escala global. Depois nós vamos buscar entender um pouco sobre o surgimento do fascismo, né, vamos dizer assim, como conceituar esse fascismo, e uma das minhas preocupações vai ser em fazer a gente conseguir se municiar de produzir uma compreensão para responder uma pergunta, por exemplo, se o fascismo é de esquerda ou é de direita, né? Nós, enquanto professores de história, temos que ter claro, né, as respostas para essas questões inquietantes, que são questões que, de certa forma, tocam o presente. E aí, depois disso, a gente vai olhar o documentário Arquitetura da Destruição, de 1989, tentar entender como que se produz, né, esse contexto, e aí a gente vai estar olhando não só para o fascismo, mas a gente vai estar olhando para o nazismo, né, para o nacionalsocialismo alemão, para tentar entender como é que se constrói esse contexto que vai levar à solução final, né, a busca por essa solução final, e a gente vai discutir isso também. Depois a gente vai dar uma olhada para o texto do Richard Bessel, Nazismo e Guerra, e vai tentar entender como que era impossível não ter uma Segunda Guerra nas proporções, né, muito semelhantes à primeira, com base nos preceitos não só políticos, mas também econômicos do nazismo. Depois a gente vai continuar com o Richard Bessel, mais um outro texto dele, que é o Alemanha 1945, para tentar entender como é que aquele país bélico, né, aquele país belicista, aquele país Alemanha nazista, como é que essa Alemanha nazista vai se tornar a Alemanha, o que vai acontecer em 45 que vai levar essa Alemanha nazista a um dos países que vão defender posteriormente, enfim, vão ser contra todo e qualquer conflito bélico, né, e vão vigiar, né, a sua própria nação para evitar com que as ideias da extrema-direita se desenvolvam lá. Depois disso, a gente vai começar a olhar para a Guerra Fria, e aí a gente vai usar um texto do História do Mundo Contemporâneo, do Paulo Fagundes Vicentini e da Ana Lúcia Pereira. Depois a gente vai olhar e vai tentar entender por que não teve um craque da Bolsa depois da Segunda Guerra Mundial.
nos moldes do que teve depois da Primeira Guerra Mundial. O que acontece aí? Que tipo de sociedade, que tipo de economia se estrutura? E aí a gente vai estar olhando para o capitalismo, para a prosperidade, para esse momento de prosperidade que vai ser produzido, e para o novo estado que se estrutura, que é um estado de bem-estar social. Depois disso a gente vai olhar para as rebeliões e utopias que vão se produzir a partir dos elementos, a partir de 68, e aí não só maio de 68 na França, mas olhar para 68 no Brasil, olhar para 68 nos Estados Unidos e buscar entender o que se vive, nesse contexto, que vai fazer com que as pessoas rechacem justamente essa sociedade de bem-estar social. E até mesmo para a gente poder entender os limites dessa sociedade de bem-estar social. Depois a gente vai se apropriar do texto da Lynn Hunt, no livro A Invenção dos Direitos Humanos, uma História, onde a gente vai buscar entender por que os direitos humanos eles fracassam num primeiro momento, que é esse momento pós-Revolução Francesa, e depois da Segunda Guerra Mundial eles voltam com força. E voltam com cada vez mais presentes na nossa sociedade. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre a emergência do ambientalismo, para a gente pensar, pensando essa sociedade de bem-estar social, uma prosperidade pautada no consumo, os limites para essa sociedade de bem-estar social num alcance global. Depois um texto do Zygmunt Bauman, onde ele vai explicar o que é a modernidade líquida, para a gente entender um pouco mais sobre esse ponto. Enfim, ele é um sociólogo que vai explicar para a gente o que ele não chegou a viver uma pandemia, mas ele vai explicar para a gente esse contexto de começo do século XXI, final do século XX e as transformações na sociedade. E por último, a gente vai olhar para um texto do Eric Hobsbawm, que foi uma das últimas palestras que ele deu, para pensar as nações e o nacionalismo nesse novo século XXI. E ele é curioso, e aqui a gente vai discutir, por exemplo, a questão do terrorismo, para pensar, por exemplo, que quando, na segunda metade do século XX, quando atos terroristas aconteciam, o governo fazia de tudo para esconder, porque isso de certa forma minava a capacidade de controle que o Estado tinha, E no começo do século XXI, no final do XX, começo do XXI, isso muda, É justamente o terror que legitima. O terror ele não mina a legitimidade do Estado, Muda isso. O terror ele passa o terrorismo, ele passa a legitimar, uma demanda, ele cria uma demanda por mais ação do Estado, por mais lugar do Estado na vida das pessoas. E aí a gente tem um dia sobrando que a gente pode usar para fazer uma discussão, uma avaliação da disciplina, ou se surgir algum tema de nosso interesse, a gente pode estar montando para fazer uma aula lá no dia 25 do 11. Dia 2 do 12, então, nosso último dia da recuperação. Aqui está a entrega do conto histórico, mas isso daqui eu peço desculpas para vocês, isso é porque eu aproveitei o cronograma, a estrutura do cronograma de Contemporânea 2 de um tempo atrás. Agora a gente não trabalha mais com conto histórico, mas eu tenho alguns contos que dá para a gente pensar depois, pensar diferentes formas de interpretar o mundo contemporâneo. Beleza, apresentada a nossa disciplina, vamos ao que interessa essa noite, a nossa aula 1, onde a gente vai trabalhar a Primeira Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial. A Márcia Mota chama de Primeira Guerra Mundial, e aí é interessante a gente, já que a gente está trabalhando história contemporânea, e aí a gente pode pensar e problematizar também a questão da própria cronologia do século XX.
Eric Hobsbawm ele fala do século XX como o breve século XX em comparação a um longo XIX. Para ele, o século XIX, então, ele começaria com a Revolução Francesa, né? Se a gente precisar marcar uma data, 1789, com a queda da Bastilha. E aí é curioso porque o século XIX, então, ele está começando já dentro do XVIII, mas a gente está pensando um XIX recheado de acontecimentos históricos, né? Então, tem essa diferença. Então, esse XIX, ele começa 11 anos antes e ele termina 14 anos depois que começa o século XX com a Primeira Guerra Mundial. Né? E essa separação que o Eric Hobsbawm faz para falar de um longo 19 e de um breve 20, e esse breve 20 ele vai de 1914, com a Primeira Guerra Mundial, né, até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então ele é breve porque ele perde 14 anos no começo e 11 anos, né, no final. E aí ele é importante, né, quando a gente faz essa divisão. Tá, mas por que dessa divisão? Por que para um historiador social, né, o Eric Hobsbawm é um historiador social, historiador marxista, por que ele bota uma guerra como um marco de um novo século, né? Se a gente fizer uma cronologia diferenciada, uma cronologia histórica pautada em acontecimentos, por que ele usa uma guerra? Isso é um tanto quanto tradicional demais. Não, a gente poderia até pensar dessa forma, né? Mas ele usa esse primeiro confronto de escala mundial justamente pela proporção que esse confronto, pelas transformações que esse confronto ele impõe, né, ao globo, né, não é à toa que essa é chamada Primeira Guerra Mundial. É claro que ela não tem, isso também é uma coisa que nós precisamos destacar, ela não tem o alcance da Segunda, porque a Segunda, né, ela conseguiu ter um alcance muito maior, né, uma participação muito maior de países, mas ela, comparado com os conflitos bélicos produzidos ao longo do XIX, né, ela é um conflito que marca uma nova forma de se fazer guerra. Né? Antes da Primeira Guerra Mundial, as guerras elas eram feitas com excedente econômico, né? Ou com um endividamento, mas a guerra ela tinha recursos próprios destinados a ela. Com a Primeira Guerra Mundial a gente tem uma transformação, isso tudo. Né? A guerra ela passa a integrar a economia nacional. Né? O esforço de guerra ele não é mais um esforço de guerra que é um esforço só dos combatentes. O esforço de guerra ele passa a ser composto também pelas pessoas comuns que vão trabalhar para que o país, né, continue crescendo e a economia continue andando, para que o país possa continuar na guerra. Né? Esse é, pelo menos, um dos pontos marcantes que vai definir por que essa Primeira Guerra Mundial ela é tão marcante e por que ela poderia estar iniciando aí o nosso marco histórico do século XX. Dito isso, né, o texto que a gente vai discutir hoje é o último capítulo do primeiro volume, o século XX, né, o Tempo das Certezas, que é organizado pelo Daniel Arão Reis Filho e pelo Jorge Zenha, pelo Jorge Ferreira e pela Celeste Zenha. Né? Essa coleção, que é uma coleção que eu gosto muito, que a gente vai ter outros textos, né, que eles vão integrar o nosso cronograma, como vocês viram, é uma coleção produzida por professores de História Contemporânea,
para as graduações, né, para as disciplinas de História Contemporânea do Brasil, de certa forma linkando esses acontecimentos, né, globais à nossa história local. E aí é justamente por isso, né, por essa aproximação que a gente pode fazer, que essa coletânea ela é tão cara para mim enquanto professor. Para compor essa aula de hoje, a gente usou outros livros, entre eles um século XX, do René Rémond, que é um clássico. O terceiro volume, né, do curso de História Contemporânea do René Rémond, onde ele fala dessa Primeira Guerra Mundial, onde ele coloca outros pontos de vista. E aí, para a gente pensar, né, tentar entender esse começo de Primeira Guerra Mundial, e para a gente também conseguir chegar no argumento, né, que é o argumento da Márcia Mota, né, para buscar entender qual é o argumento que compõe a explicação para esse surgimento dessa guerra, nesse conflito, nessas proporções, né, a gente pode se perguntar, né, se compreender a Primeira Guerra Mundial é procurar por um culpado. Essa foi uma das formas de se contar a história da Primeira Guerra Mundial. Logo depois da Segunda, por exemplo. Né? Porque até para o próprio Eric Hobsbawm e para o René Rémond, as duas, a gente pode entender a Primeira e a Segunda Guerra como uma grande guerra que vai ser separada por um período de paz no meio. Uma guerra que vai de 14 até 44 e que tem aí 20 anos, né, de 19 até 39, de 18, né, final de 18, mas é em 19 que a gente tem o Tratado ou Ditado de Versalhes, que vai ter 20 anos de um amistício aí no meio, né, de uma repreparação para a guerra. E aí dá pra gente pensar isso também. Né? Mas em termos de mortalidade, né, a gente vai ter 9 milhões de mortos militares, vai ser a maior mortalidade até então. A gente vai ter 20 milhões de mortos civis, vai ser a guerra que vai avançar mais, né, se o número de mortos militares é o maior, também é o maior número de mortos civis, né? Vai ser a guerra que vai avançar mais sobre a população civil. A população civil, a guerra, ela, como a gente falou anteriormente, ela deixa de ser um problema restrito ao âmbito militar. A guerra, ela passa a fazer parte da sociedade, inclusive aí com o número de mortes civis. Né? A gente vai ter uma ampla destruição, não vai se comparar à guerra total da Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai ter uma grande destruição do norte da França, em partes da Bélgica, em regiões da Rússia e no Império Austro-Húngaro. Né? Diferente da Segunda, onde a gente tem regiões destruídas da própria Alemanha, é interessante a gente pensar aqui e buscar entender que quando a guerra chega até as fronteiras alemãs, a Alemanha ela se rende rapidamente. E a explicação para isso a gente vai entender dentro da própria guerra, que é a partir da Revolução Russa. Né? Então é até curioso, né, que dessa vez a guerra termina quando ela avança um pouco sobre as fronteiras alemãs. Diferente do que vai acontecer na Segunda, que a guerra vai até Berlim. Até Berlim ser tomada. E aí isso explica pra gente também por que é tão significativo a tomada de Berlim, né, na Segunda Guerra Mundial, que isso, né, essa tomada de Berlim seria então aí definitivamente o fim da Segunda Guerra, pelo menos, né, no fronte europeu. E aí então a gente vai ter aqui, né, uma abrangência geográfica e política que vai ser caracterizada por um impasse militar e diplomático anterior à guerra, que vai ser o que a gente conversou lá no final de Contemporânea 1, pensando aí nesse contexto de uma paz armada.
de um conflito, né, de um dilema de segurança. E aí é importante a gente voltar nesse conceito, que é um conceito muito caro para os internacionalistas, que é o conceito de um dilema de segurança. Um dilema é uma situação que não tem resolução, né? O dilema, ele é uma situação que por si só não apresenta uma resolução clara, né? E o dilema de segurança, ele se estrutura a partir da percepção de que uma nação percebe que a outra está investindo em armamento, e aí ela percebe que para se manter segura ela tem que investir em armamento da mesma forma que a nação vizinha. E aí a nação vizinha descobre que essa nação começou a investir em armamento. E aí, para se sentir mais segura, ela decide investir mais ainda em armamento. E aí a gente vai ter uma corrida armamentista, né? E aí a gente vai entender um pouco melhor esse contexto de uma paz armada. A gente viu lá em Contemporânea 1, o professor está voltando, né? Essa é a nossa primeira aula do semestre, a gente está voltando, está engrenando. A gente viu lá em Contemporânea 1 que até mesmo indústrias alemãs colocavam anúncios em jornais franceses para levar, né, o governo alemão a comprar mais, né? Anúncios de que os franceses estavam comprando ou vendendo. Negociantes de armas faziam muito isso, né? Colocavam que o outro lado havia comprado ou vendido para fazer a opinião pública forçar, né, o Estado, né, ou tornar legítima a busca do Estado pela compra de mais armamento. E aí aqui a gente vai ter, claro, e aí é interessante a gente pensar isso também, e a gente vai continuar vendo isso para pensar o capitalismo, que é a primeira vez que a ideia do liberalismo vai deixar de ter força. É claro que é num contexto de guerra, e aí vai demandar um dirigismo estatal na economia. O Estado vai passar, através das necessidades do esforço de guerra, definir o funcionamento da economia, e isso em sociedades liberais vai ser algo que não foi visto até então, né? Mas também, por outro lado, a partir da Revolução Russa, o Estado isso vai fazer parte do dia a dia dessa Rússia soviética também. É interessante a gente pensar em tudo isso. O Franz Fischer, em 1961, no livro Os Objetivos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ele vai colocar, né? E aí ele tá escrevendo em 61. Percebamos isso, né, para a gente entender. E esse livro ele vai marcar um momento historiográfico, né, para pensar, que vai colocar essa busca, esses objetivos alemães numa longa duração, né? Qual é a discussão que ele faz aqui, né? Que o projeto expansionista, até mesmo hitlerista, na Segunda Guerra Mundial, ele tinha como base uma necessidade doméstica, né? Uma necessidade doméstica de demanda por território, de demanda por recurso, de demanda por mão de obra, cada vez maior, que se estruturava desde a geopolítica bismarckiana, desde a unificação alemã, né, dessa unificação tardia que a gente viu em Contemporânea 1 também, essa unificação tardia em 1871, coroada em 1871, na Guerra Franco-Prussiana, né, em que a Alemanha toma as regiões da Alsácia e da Lorena, regiões que a França vai querer agora no final da Segunda Guerra Mundial e vai ter de volta, né, no final da Primeira Guerra Mundial, perdão, e vai ter de volta. Então, o Fritz Fischer, ele vai olhar para esse dilema de segurança, ele vai olhar para essa longa duração da geopolítica bismarckiana, né, que vai ser uma longa duração que vai explicar para um conceito que vai ser produzido depois, né, o conceito de espaço vital, para explicar a demanda alemã na Segunda Guerra Mundial, vai estar inscrito nesse conceito de geopolítica, né, que é o território
necessário para o desenvolvimento político de uma nação. E aí o meu fone deu um barulho aqui, a gente se perde todo, né? Deixa eu voltar para cá, pronto. Essa explicação do Fritz Fischer, então, ela vai gravitar ao redor dessas contradições internas do sistema capitalista. Quais são essas contradições internas, né? Na demanda cada vez maior por território, mão de obra e matéria-prima, que vai ter, então, levado os países, né, ao conflito. Esse ponto de vista, ele fala também da questão oriental, né, da desintegração que vai se dar nos Balcãs a partir da desintegração do Império Turco-Otomano, e aí as disputas da Rússia tentando pegar as regiões, os povos eslavos que vão estar, né, dentro dos Balcãs, e por outro lado as pretensões da Áustria-Hungria em anexar devidamente a Sérvia, né, ao seu império. E aí essas disputas elas vão estar na ordem do dia também. A gente vai ter também um sistema de alianças, né, para a gente entender como que a gente vai ter uma reação em cadeia, né, a partir do momento de que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, e a Sérvia, então, pede apoio à Rússia, e a Rússia traz para a guerra a França e a Inglaterra, e a Áustria-Hungria traz para a guerra a Alemanha. A gente já tem esse cenário, pelo menos no centro europeu montado, o cenário da guerra montado. Depois o Império Turco-Otomano entra para o conflito do lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, e aí a gente vai ter uma série de desenvolvimentos também dessa guerra que a gente vai ver depois. Não precisa entrar, né, em explicação agora. Mas aqui então está o nosso slide que vai começar a dar pra gente os caminhos do argumento da Márcia Mota para explicar como que ela vê, né, essa explicação desse conflito. E aí ela vai usar, né, o argumento, a visão tanto do Fischer, né, do Fritz Fischer, quanto do Eric Hobsbawm, para compor, né, e aqui ela vai citar o Eric Hobsbawm, para compor essa percepção. E é claro que aqui o Hobsbawm ele usa, né, os escritos também do Lenin, quando o Lenin vai escrever Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. E aí a grande ideia aqui, né, é que as diferenças entre os países vão refletir, né, esses problemas criados pelo ritmo de industrialização de cada um, né? E aí é interessante a gente perceber aqui que o que a industrialização tem a ver com o conflito. A gente não pode se esquecer que com as revoluções burguesas o Estado toma para si a responsabilidade sobre o desenvolvimento da economia. E aí o desenvolvimento é realmente o crescimento econômico, né? E aí a gente vai ter, de certa forma, o desenvolvimento da nação vai ser reflexo do desenvolvimento econômico. Vai ser entendido como um reflexo desse desenvolvimento econômico. É por isso que, né, para o argumento da Márcia Mota, né, o desenvolvimento do capitalismo ele empurra o mundo em direção a uma rivalidade entre estados, né, em virtude dessa expansão imperialista que vai levar ao conflito e à guerra. E aí é interessante a gente perceber também que essa guerra ela vai estar ocorrendo, né, em função, quando a gente fala assim, de ritmos de desenvolvimento diferentes. A gente falou que a Alemanha ela se industrializa à medida que se unifica. E isso acontece no final do século XIX. Então a gente vai ter uma Inglaterra que já vem se industrializando desde o final do 18, meados do 18, começo do 19 ela é a oficina do mundo, né? E senhora dos mares.
Mas no final do 20 ela já não detém mais o título de país mais industrializado do mundo, né? Esse título agora é um título alemão. A indústria alemã ela vai estar puxando, né, vamos dizer assim, essa corrida. E aí, né, vamos olhar então para a Inglaterra para entender em que lugar está essa Inglaterra nesse contexto, né? Pode falar, Joab. Quando tu quiser, só entra. Oi. Uhum. Sim. Depende. Tem divergências. Tem divergências. Quando eu sou um historiador, por exemplo, econômico, não estou dizendo marxista, eu estou dizendo econômico, né? Quando eu sou um historiador econômico, isso está consolidado, tá? Porque esses estados eles vão, vamos dizer assim, a compreensão, né, o entendimento é que os estados eles são levados à guerra em função das demandas burguesas. Então, ou para garantir território, enfim, mas tudo isso porque os objetivos do Estado se fundem com os objetivos burgueses. Burgueses, vamos pensar assim, do capitalismo, né? Não preciso usar burguês, eu posso usar capitalismo e tal. O René Remon, por exemplo, ele coloca que o conflito ele se desenvolve, se eu olhar para ele enquanto um conflito político, né, ele se desenvolve. A gente tem concorrência capitalista ao longo de todo o 19. Por que isso não ocorre ao longo do 19? Né? Aí ele vai olhar também, por exemplo, para o desenvolvimento tecnológico, né? Que vai ser produzido a partir. É esse desenvolvimento tecnológico que faz a gente ter uma guerra no conflito nas proporções que se teve. Né? Então, depende muito, assim. Se eu for olhar economicamente, e aí ele está olhando para a questão política, né? E aí se eu for olhar para a questão política, eu vou ter também a questão dos blocos e alianças, né? E aí esses elementos de blocos e alianças, eles também vão ser definidores para o tipo de guerra, né? Então, assim, eu vou ter concorrência entre estados, né? Ao longo de todo. Opa, maravilha. Eu vou ter concorrências entre estados ao longo de todo o século XIX. Né? Mas o conflito que a gente vai ter e vai definir ele como Primeira Guerra Mundial, ele só vai acontecer em função desse emaranhado de elementos. Então, não, Alfredo, entendo, né, que não há um consenso, vamos dizer assim, um consenso final, né, sobre isso. Depende do tipo de perspectiva que eu uso, né, do tipo de lente que eu uso para olhar a Primeira Guerra Mundial. Se eu uso uma lente política, eu vou ver outras coisas. Se eu uso uma lente econômica, eu vejo esses elementos imperialistas, capitalistas mais marcantes. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Gente, só para deixar claro, eu comecei a aula só porque eu tô gravando, tá? Então, isso, tá gravando direitinho. Vamos olhar para ter certeza. Eu tô gravando, então toda a aula anterior vocês vão ter acesso e todas as nossas aulas vão ser gravadas. Justamente para em momentos como esses vocês não ficarem aflitos, não ficarem preocupados. Pode ver depois em outro momento. Te respondi, Joab?
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Sim, sim, sim. Claro, claro. Tá. Aí é legal até a gente pensar a diferença entre colonialismo e imperialismo, porque colonialismo a gente vai ter desde que, bom, 1500, né? Uma preocupação colonial mais marcante, e por que não chama isso de imperialismo, né? Uh, Quando eu tenho colonialismo, eu tenho uma preocupação em balança comercial favorável, pacto colonial, aquela coisa toda, né? Que vocês já estão cansados de ouvir e de saber. E aí, a anexação territorial, ela não significa necessariamente, num primeiro... Vamos pensar o caso do Brasil, né? Bom, vocês viram a história do Brasil, né? A máquina colonial, ela passa a funcionar depois que os holandeses botam a mão na brincadeira. Né? E aí começa a fazer um circuito atlântico de açúcar, escravos, moedas, enfim, né? Metal e tal. E aí a preocupação desses países que vão estar empreendendo um domínio colonial vai ser uma balança comercial favorável, ou deveria ser uma balança comercial favorável. Né? Com o imperialismo, né, há uma necessidade automática de, ao anexar um território, fazer ele participar da economia das áreas centrais. Né? E aí o imperialismo, ele é claro que ele vai já estar sendo desenvolvido dentro de um outro contexto, que eu já vou ter navio a vapor, eu já vou ter no final do 19 eu já vou ter ferrovias e tal. E aí isso vai já estar sendo desenvolvido dentro de um contexto de um capitalismo mais amadurecido. Então, o imperialismo desenvolvido e que vai ser levado, que vai levar os países ao conflito numa visão econômica da Primeira Guerra Mundial, esse imperialismo ele busca anexar território, mas anexar pessoas, anexar matéria-prima, e aí, né? E aí tá, professor, mas o outro fazia isso antes, né? Tudo bem. Só que o objetivo antes era fazer essa anexação, como conseguia fazer, num objetivo de reter capital. A diferença que a gente vai ter agora é que para o capitalista, e isso é capitalismo básico, assim, o capital gera capital. Então a minha preocupação não é fazer o capital chegar até a metrópole, claro que é, mas é fazer esse capital trabalhar. Né? É chegar até a metrópole, já fazer negócio com o outro lado, né? E aí as trocas elas vão ser muito mais rápidas, né? E aí para isso precisa também de meios de transporte cada vez mais rápidos. A explicação do trem, né? E da ferrovia como um bem de capital, que ele é um bem, né? Mas um bem de capital ele é um bem que te traz mais capital, que facilita o deslocamento desse capital. Né? Por exemplo, um carro. Né? Para mim, que não trabalho no Uber, o carro não é um bem de capital. Se eu trabalhasse no Uber, o carro seria um bem de capital. Por quê? Porque ele é um bem que me traz capital. Né? Então, só para explicar esse pequeno detalhezinho aí. Então, quando eu tenho uma economia imperial, eu tenho uma integração do território,
das pessoas, né? Por que a Inglaterra queria tanto? É claro que essa não é a única explicação, né? Mas por que a Inglaterra queria tanto o fim do tráfico, né? Para inserir esses indivíduos dentro do mercado de alguma forma, né? Para eles pararem de serem produtos e eles serem também consumidores. Então, essa é a dinâmica imperial. Mas por que tudo isso é necessário? Né? Por duas regras clássicas do capitalismo, que é qual? Eu tenho que buscar cada vez mais para ter alguma segurança, né? Nós não, né? Por exemplo, a gente, enquanto indivíduo, né? A gente busca consumir, e aí porque o capitalismo já entrou na nossa vida, a gente já nem percebe mais, né? A gente busca consumir cada vez mais e a gente entende que quanto mais a gente puder consumir, mais segurança enquanto pessoa a gente tem. A gente não pensa em produzir o nosso próprio alimento para não ir ao mercado. A gente pensa em trabalhar mais para poder consumir mais, né? Consumir comprando e tal. Então essa é a dinâmica de integrar esses territórios ao capitalismo de consumo, de produção e de consumo, e aí isso vai ser esse imperialismo. E aí a necessidade de ter cada vez mais gente comprando, cada vez mais gente consumindo. E aí esse, Job, é um problema que a gente vai ver no final do semestre com a discussão ambiental, por exemplo. Né? Que se todo mundo consumir como um cidadão estadunidense médio, vai faltar planeta. Porque a gente pauta, né, a nossa vida em consumo, porque a gente estruturou dessa forma e tal. Então, essa questão, né, imperial, ela vai ter reflexos no presente, para a gente pensar tudo isso. Compliquei mais? De nada, maravilha. Vamos lá então. Cleone, só para deixar... ela saiu, mas não tem problema, a gente entende. Deixar isso, né, claro para todos e para todas. O envio do formulário é até o começo da próxima aula. E aí vocês têm o final de semana, caso tenha algum problema, para lidar com esse problema. Mas a minha ideia é qual? Em condições ideais, né, que vocês veem a aula, fazem as anotações de vocês, usem o final da nossa aula, que é por isso que a gente tem 4 horas, né, para responder ao formulário nesse momento e já conseguir também usar o tempo da aula e também se livrar dessa responsabilidade. Beleza? Vamos seguir então. A Inglaterra, né? Estávamos olhando para ela. O primeiro país a se industrializar, como a gente viu lá em Contemporânea 1, essa é um primeiro país a poder depender, né, a se fortalecer a partir do mercado interno. A gente vai ver que o que vai levar ao surgimento de um capitalismo de mercado na Inglaterra vai ser, em grande medida, é claro, né, a busca por aumentar a produção, mas também a questão dos cercamentos, né, não é privatização, a gente fala em privatização, pensa agora, privatização não, né, mas a apropriação, né, e a privatização das terras que eram comunais, que vão ser passar entendidas como propriedade privada, e isso vai ter como resultado um êxodo rural, e aí esses indivíduos que vão ir para as cidades, eles vão cada vez mais compor os trabalhadores da cidade, e aí a gente vai ter o exército de reserva, a gente vai ter um proletariado muito pobre, enfim, tudo isso dentro desse contexto inglês. Né? E aí vai ser então o papel do governo esse processo de conquista de mercados através da guerra e da anexação. A gente viu no semestre passado que por mais que o liberalismo inglês, né, por mais que a Inglaterra seja entendida como esse país produtor do liberalismo, né, que defende um liberalismo, ficar muito claro para a gente
que esse liberalismo ele só funciona quando a Inglaterra ela consegue, a partir da guerra e a partir especialmente da sua marinha, abrir os portos à comercialização. Foi isso que aconteceu na Índia, né? Ela conseguiu destruir a manufatura indiana a partir da prática do dumping, que é uma prática feita também pela Alemanha do final do 19, nos mercados que consegue anexar. E o dumping ele é basicamente a venda de produtos a um preço inferior àquele que o produto realmente tem. E aí a gente, pô, professor, mas por que eles vão fazer isso se o preço é inferior ao valor que o produto tem? Como é que ele consegue lucro? A ideia é, com isso, destruir a economia, a produção local, fazer desse mercado consumidor dependente dos produtos ou ingleses ou alemães, e aí quando essa destruição ela tá efetivada, os preços sobem, e aí as pessoas ficam à mercê dessa produção. Né? E é claro que a própria Márcia coloca aqui pra gente, né, que essa experiência inglesa, né, porque não houve até o próprio Eric Hobsbawm coloca quando ele explica lá pra gente a Revolução Industrial, não houve um planejamento para essa Revolução Industrial ocorrer. Não houve nenhum momento em que fala aqui começa a Revolução Industrial. Ela foi um processo que foi fazendo a si próprio. Né? E isso também, esse modelo, né, ele permite a outros países, outras potências, né, queimar etapas, que é o que aconteceu na Alemanha. Né? A partir da experiência inglesa, a Alemanha pôde queimar algumas etapas. E aí a gente vai ter o desenvolvimento da Alemanha enquanto nação no final do 19, pautado a partir da presença do Estado, né, no dirigismo estatal claro, né, o que não ocorria, por exemplo, na Inglaterra, a gente já vai ter na Alemanha, né, o Estado sendo responsável, por exemplo, numa educação técnica e tecnológica, que vai suprir as demandas dessa indústria pesada alemã. E aí a gente vai ter, dentro dessa estrutura nacional alemã, a formação de cartéis, de trusts, né, que cartéis é controlar o preço de um determinado produto e o trust é controlar toda a cadeia produtiva, desde a extração até a venda. Uma empresa só controla toda a cadeia, então ela consegue efetivar um preço que seja... O mercado não chega a controlar o valor do preço através das leis, né, de oferta e de demanda, mas sim o grande trust que controla o valor a partir do controle de toda a cadeia. Né? E aí a Alemanha, então, ela vai perceber desde cedo que essa desvantagem econômica ela podia ser vencida a partir, então, né, do investimento na educação. E aí a gente vai ter essa geração científica alemã, né? E aí não é à toa que a gente vai ter na Alemanha a segunda revolução industrial no final do século XIX, que vai ser uma revolução industrial basicamente química. Né? Se a primeira revolução industrial é a revolução industrial têxtil, a segunda revolução a gente vai ter a segunda revolução industrial como uma revolução química, a terceira é a eletrônica, né? Como nós bem sabemos, que vai se dar a partir da segunda metade do século XX. É aqui que surgem, por exemplo, empresas como a Bayer, como a BASF e outras tantas empresas químicas alemãs que vão crescer a partir das demandas. Não é à toa, por exemplo, né, que a Primeira Guerra Mundial ela é também marcada pelo surgimento das armas químicas, especialmente aí, a gente vai falar mais pra frente, o gás mostarda. Qual era o status da França? Né? A França ela não desenvolveu a sua indústria aos moldes da indústria inglesa. Ela vai desenvolver aí a partir de elementos
de uma indústria de precisão, né, uma indústria que não vai que vai estar produzindo, né, muito mais produtos de qualidade também. Então, justamente, né, porque também a gente tem que pensar isso, né? Tinha capital inglês dentro, por capitalismo não existem fronteiras, né? Tinha capital inglês dentro dessa industrialização francesa. A França vai ter perdido a região da Alsácia e da Lorena em 1871 com a unificação alemã. Isso vai ser uma mágoa que esses franceses vão trazer, e uma mágoa também pensando nas questões geopolíticas, porque tem essa questão aqui, né? Essa região, perdão, é uma região fortemente produtora de carvão e de ferro. A Rússia, ela vai ser chamada pela Márcia, né, como a gigante com os pés de barro. Gigante porque a Rússia czarista, ela vai ser o maior exército europeu e asiático, né, desse contexto. Entretanto, também o país mais populoso, né, entretanto, ela não vai conseguir, né, entrar na guerra e se manter na guerra da mesma forma que os outros países, né? E aí é interessante a gente pensar isso, porque o que vai marcar a Primeira Guerra Mundial vai ser essa integração entre guerra e economia, né? O esforço de guerra, ele vai ser um esforço de guerra conjuntural, é um esforço de guerra da nação como um todo. Nesse contexto, para permanecer na guerra, né, o processo produtivo industrial, ele tem que estar vinculado ao próprio, ele vai estar cada vez mais vinculado ao esforço de guerra. E para isso é necessário uma indústria desenvolvida. E é justamente isso que a Rússia não tinha. Né? E isso também aumentou ainda mais. Tinha uma indústria de precisão, especialmente em São Petersburgo, também com o capital francês e inglês, né? Entretanto, um parque industrial montado capaz de dar conta das demandas de guerra, isso não existia. Então, como é que são essas fronteiras, né, antes do conflito em si? A gente vai ter em azul, né, a Tríplice Entente, que vai ser eu acho que eu escrevi errado, eu copiei errado. Não, tá certo, é a Entente Cordiale em azul, né, que vai ser criada a partir de um pacto entre França e Inglaterra em 1911 por um problema que eles tiveram com a Alemanha dentro do mar Mediterrâneo, no Marrocos. E aí a gente vai ter, então, o teatro montado, né, dentro desse contexto pré-guerra. França, Reino Unido e Rússia. Deixa eu tirar essa marcação aqui de baixo. Por que não sai? Vai. Pronto, assim pelo menos sai. Fica aparecendo do lado, mas sai a partezinha de baixo. Em vermelho, né, as potências centrais que vão fazer parte da Tríplice Aliança. E depois, isso até me confunde, porque depois os aliados na Segunda Guerra Mundial são os franceses, os russos, os ingleses e estadunidenses. Mas os aliados, nesse contexto, a Tríplice Aliança, é outra. A Itália, no primeiro momento, ela está do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, mas depois isso muda. Ela passa a lutar do lado da França, da Rússia e do Reino Unido. E aí, né, embege os países neutros. Isso daqui é no momento pré-conflito. Depois, o que acontece? O Império Otomano também entra e vira vermelho. E aí a gente vai ter, dentro dessa região aqui dos Balcãs, aqui, essa regiãozinha aqui
entrando na guerra também. Então, só para deixar claro que esse é um mapinha pré-14. Outros elementos, então, para ser levados em consideração se a gente for... percebam que, né, em momento algum, o René Remond fala isso, né? Isso ainda entra, mas numa explicação econômica, né, o nacionalismo ele é coadjuvante, né, dentro desse contexto. Tá, perfeito. Não, só tinha chegado um e-mail. Pensei que eram os alunos. O nacionalismo ele é meio coadjuvante nesse contexto, né, numa explicação econômica. Numa explicação política, ele não é tão coadjuvante assim. E aí é importante a gente deixar isso claro aqui, né? Esses países, esses estados-nação europeus, eles vão unificar os seus territórios, unificar identidades locais sobre uma grande identidade nacional, e isso a gente vai chamar da construção do nacionalismo. E esse nacionalismo ele também vai ser estruturado a partir de uma diferença, né? O que é o francês, né, vai também ser pautado no que ele não é. E aí a gente vai ter... O que ele não é? Ele não é alemão, ele não é inglês. Então, essa diferenciação ela também vai ajudar a pautar esses elementos nacionais. E aí, bom, né, toda potência nacionalista, ela tem uma verdade, né? Ela tem uma verdade consoladora. Qual é a verdade dela? Que também se confunde com as igrejas universalistas, né? Universalistas, as igrejas que se pretendem verdade única, né? Que não permitem outras cosmovisões. O elemento de que, né, a sua fé é única e a melhor de todas, e a crença também de que da sua nação é a melhor de todas e que as outras devem se curvar à sua superioridade, né? É claro que isso é feito muito mais quando a gente estuda lá o texto da Lynn Hunt, que a gente vai dar uma olhada para isso depois. A gente vai ver que esse nacionalismo ele é muito mais uma resposta às ideias iluministas, né, que vão se desenvolver a partir da Revolução Francesa e vão tomar corpo até mesmo com a defesa do socialismo e do comunismo, né? Ela é muito mais uma tentativa de frear esse desenvolvimento internacionalista, né? E consegue, né? E aí até a explicação da Lynn Hunt, que a gente vai ver mais pro final do semestre, por que essas ideias, desses direitos humanos, dessa humanidade como um todo, porque percebam que dentro de uma defesa de direitos humanos não faz sentido o nacionalismo. Porque se todos os indivíduos têm direito à vida, enfim, né? Tem direito à felicidade, tem direito à educação, tem direito a se desenvolver, por que eu e o meu grupo é melhor que o outro? Não faz sentido. Então, esse nacionalismo ele vai explicar, ele vai defender isso, né? Ele vai fortalecer esse patriotismo, ele vai homogeneizar essas identidades, né? Porque, por exemplo, na França, o que é ser francês em Paris era diferente do que é ser francês na região, por exemplo, do Mediterrâneo, o que é ser francês na região da Normandia, e o nacionalismo ele vai buscar uma homogeneização desse entendimento identitário, né? E vai ser uma das forças que vai levar, né, até o próprio Hobsbawm ele trabalha com isso, com essa ideia, quando ele discute paz armada, que vai ser uma das forças que vai levar os indivíduos a um alistamento, porque imaginava-se que nesses momentos prévios, né, pré-Primeira Guerra Mundial, imaginava-se que haveria uma grande deserção, né, que as pessoas não iriam caminhar
alegremente para a guerra. E não, as pessoas buscaram, os homens buscaram participar da guerra. Isso fruto desse nacionalismo que foi sendo criado ao longo de todo o século XIX. O nacionalismo alemão ele vai se produzir dentro dessa unificação alemã e ele vai ser glorificado, né, na Guerra Franco-Prussiana, com a vitória prussiana, porque, né, foi a região do Nordeste alemão, que é a região da Prússia, né, a região do Nordeste alemão que dirigiu essa unificação desses territórios de mesma língua alemã, né? E aí, então, por isso, uma guerra franco-francesa-prussiana. Mas, na realidade, foi uma guerra franco-germânica, de uma forma geral, né? Se a gente pensar bem. E aí a gente vai ter também a questão dos sistemas de aliança, né? De um lado, a Alemanha, né, vai se aproximar do Império Austro-Húngaro e da Itália, e do outro a gente vai ter a Entente Cordiale, que vai ser uma entente que vai ser produzida inicialmente pela França e Inglaterra, e que depois, né, aí é interessante a gente pensar como é que vai se dar, eu acho que eu separei, deixa eu só ver, tá aqui, tá. Como é que vai se dar esse contexto de aproximação da guerra, né? Como é que uma nação leva a outra até a guerra, né? E porque esses acordos diplomáticos nessas alianças, né? Eles vão ser muito claros, assim, porque, por exemplo, a Rússia podia levar a França à guerra desde que a Rússia não tivesse começado a guerra. Então, quem começa a guerra? É o Império Austro-Húngaro se colocando contra a Sérvia. E aí a Rússia é trazida pela Sérvia. E aí a Rússia traz a França. E aí esse teatro está montado. Até porque, mas é claro que a França, né? Os países entraram na guerra simplesmente pelos acordos diplomáticos que tinham? Não necessariamente, né? Não unicamente. Entraram na guerra pelos interesses econômicos também que dirigiam também esses acordos. A gente acreditar que os acordos, tantos outros acordos diplomáticos foram rasgados nesse começo de guerra, né? E aí o fato, se a gente, né, precisa, né, de um fato, o fato que levou à guerra foi o assassinato em Sarajevo, capital da Sérvia, né, do príncipe herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando. O trono, né, austro-húngaro, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro demandou que o assassinato fosse sumariamente julgado e, enfim, né, isso foi levando cada vez mais tempo e isso foi interpretado de uma forma negativa pela Áustria-Hungria. E aí, com isso, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, no intuito já de anexar a Sérvia. A gente pode, né? Mas o que o Francisco Ferdinando estava fazendo lá? A Sérvia era uma província do Império Austro-Húngaro que ia ser anexada. O Império Austro-Húngaro funcionava, né, com uma estrutura bicameral, né? Havia um poder moderador, mais duas câmaras, uma câmara austríaca e uma câmara húngara. A ideia era aumentar esse império, fazer um império tricameral. Não ia ser mais o brasão, né, do Império Austro-Húngaro, era uma águia de duas cabeças, ia ser uma águia de três cabeças, nesse sentido e tal, né? E esses planos, então, eles foram modificados com o assassinato, né? E aí é importante deixar claro, né, que o entendimento que se tem é que esse assassinato foi feito por um estudante sérvio
que participava de uma sociedade secreta que primava pela defendia, né, uma unificação eslava nos Balcãs. Então era contra essa pretensão austro-húngara da anexação da Sérvia, né? Então, se até o próprio René Remond fala isso nesse livrinho aqui, ó. Eles perguntam quando é que termina, né, o século XX. E aí a breve século XX, 1989, queda do Muro de Berlim, e aí ele coloca, mas e as Torres Gêmeas, né? Ele já escreve em 2002, que é lançado esse livro, logo depois dos atentados, né? Se a gente pensar bem, a Primeira Guerra Mundial ela começa com um atentado terrorista, porque esse assassinato é um atentado terrorista, né? E até a gente pode até pensar, né? Ele não faz essa ligação, né? Começar com um ato terrorista e terminar o 20 com outro ato terrorista, que é o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? O World Trade Center. Faria a gente pensar uma nova forma de entender esse século XX. Mas quais eram então as expectativas, né, para essa guerra, né? Bom, como toda e qualquer guerra, né, a expectativa que se cria é pautada nas experiências dos conflitos anteriores, né? Os alemães acreditavam que essa guerra ia ser resolvida rapidamente, né? Como foram os outros problemas alemães resolvidos militarmente, no máximo 40 dias, né? Mas a Batalha de Marne, no norte da França, vai levar os alemães a repensar isso, e aí, a partir dali vai se estruturar então uma guerra de trincheiras, né, que é a guerra parada, né, em que não há possibilidade do avanço sobre o território. E aí com isso a estratégia da guerra de trincheiras a partir da Batalha de Marne, ela vai se espalhar para todo esse fronte europeu. A gente vai ter também o fronte asiático, né? E esse fronte asiático ele vai a Rússia ela vai ter uma derrota significativa na Batalha de Tannenberg, eu acho que é esse o nome, se não me engano, mas vai continuar conseguindo segurar o avanço alemão, né? E aí, né, bom, elementos para a gente falar dessa guerra. O desenvolvimento tecnológico ele vai ser marcante, né? A questão da bravura, da combatividade, que era o que definia, né, a busca pela glória, que era o que definia os outros conflitos, agora isso vai ficar apagado, porque o que vai importar agora é a produção industrial, é o fluxo logístico, para conseguir manter o esforço de guerra continuamente funcionando. E é para isso, né, é por causa disso, que a Alemanha ela vai decretar um bloqueio continental, marítimo, a França e pelo menos um bloqueio atlântico, né, que vai levar ao afundamento, por exemplo, dos barcos da Marinha Mercante estadunidense, que vai trazer os Estados Unidos para o conflito. É importante deixar claro que, né, os Estados Unidos eles entram no conflito no mesmo instante que a Rússia sai, em 1917. Entretanto, deixa eu só... Tinha esquecido do umidificador. Chega uma hora que a garganta vai, né? Vai pedindo para ficar lubrificada. A gente não pode pensar que os Estados Unidos estavam prontos, tinham um exército pronto para entrar na guerra, né? Isso não aconteceu na segunda e muito menos na primeira. Os Estados Unidos teve que produzir o seu efetivo, né? Treinar o seu efetivo para depois levar. Por isso que as tropas americanas elas desembarcam
com representatividade só em 1918. E aí, 1918 vai ser o ano desse avanço da Entente Cordial sobre o lado da Tríplice Aliança, o lado alemão e Império Austro-Húngaro. Tá. E aí, oi? Pode falar, Joab, fica à vontade. Uhum, uhum. Uhum. Sim, sim. Sim, sim, totalmente. O que vai ficar marcante, pelo menos na narrativa do René Remon, é que muitos países eles entraram na guerra. Né? É claro que, por exemplo, o Brasil, né? Até eu botei a tabelinha aqui, são duas. Peguei da Wikipédia, porque eu gosto de falar da fonte real. Não foi da Wikipédia. Não tenho problema com a Wikipédia, desde que a gente fale que seja e a gente esteja, por exemplo, consciente de que é uma produção de conhecimento coletiva e que pode ter problema, e se tiver problema a gente vai olhar e vai resolver. Tá. Aqui, né? Muitos países, por exemplo, né? Vamos pensar o que leva, né, ao conflito. Vamos pensar na disputa pelo território africano, por exemplo. Né? E aí, isso, né, a Alemanha ela chega tarde nessa corrida imperial. A gente até sabe disso, que um dos elementos básicos que está até nos livros padrão, né? Vocês não vão poder ensinar a Primeira Guerra Mundial sem ver partilha da África. A Alemanha chama para discutir a partilha da África no próprio solo alemão, se não me engano, deixa eu ver aqui, Conferência de Berlim, partilha da África, Conferência de Berlim, 1885. E não sai satisfeita desse contexto. O bom de conversar com a internet aqui é isso, né, tal. E não sai satisfeita. Por quê? Porque uma coisa é discutir partilha, só que como é que isso se efetiva? Quem está no território e tem poder bélico defende o seu. Basicamente é isso. A gente sabe que é assim que funciona. Então, um dos elementos centrais, por exemplo, depois que entra na guerra, né, a gente entendeu o que levou os indivíduos à guerra, mas a gente tem que entender agora o que leva essa guerra a durar mais que 40 dias. Né? Eu acho que esse é o ponto-chave. Né? Por que o pessoal não, né, razoavelmente fala assim, não, ó, foi mal, enfim, né? O René Remon fala que na França, né, o pessoal que era a favor de um armistício para terminar a guerra, eles foram levados a, não uma corte, os políticos, eles foram perseguidos. Né? E aí, quando os Estados Unidos eles entram na guerra, uma grande ofensiva se faz e aí em 1918 muda o ânimo e tal. Né? E aí, o que o René Remon fala, né? O que faz permanecer na guerra? A questão dos espólios. E aí a gente entende, por exemplo, Joab, o que leva a um acordo de Versalhes nos moldes que foi montado, né? O ditado de Versalhes. Né?
O Guilherme botou uma dúvida aqui, agora que eu vi. Ó, isso, Guilherme, tem que levantar a mão e eu vou responder aqui. Aí a gente vai para o ditado de Versalhes, que é o que? A culpabilização total da Alemanha, ela perde todas as colônias, e aí essas colônias elas são divididas pelas potências vencedoras e tal. Né? E até a França pega de volta a região da Alsácia e da Lorena. Né? A Alemanha tem que entregar minério durante 10 anos. Né? A Alemanha fica só com 10 divisões, 3 de cavalaria e 7 de infantaria. Né? A marinha alemã é totalmente desfeita, porque a Alemanha estava torpedeando, né, os comboios da marinha mercante, das marinhas mercantes da Entente Cordiale. Então, assim, eu acho que a gente, né, é legal porque tu tá sendo bem racional com isso, e é a nossa ideia, né? Mas se a gente fosse, vamos dizer assim, nacionalista, com esse nacionalismo raiz, né, assim, nacionalismo raiz do século XIX, da virada do XIX para o XX, a gente não ia aceitar essa derrota, porque essa derrota ia mostrar que, de certa forma, nós somos inferiores. Né? Tanto que, como que os alemães eles entendem, né, a derrota da Primeira Guerra? Eles entendem que não se lutou até o final. Né? Que essa é uma das críticas, por exemplo, do próprio Adolf Hitler no Mein Kampf, né, no Minha Luta. Ele fala que o oficialato desistiu da Alemanha. E é por isso que ele chega, que ele não vai desistir da Alemanha e tal. E é um argumento muito convincente. Né? E ele vai lutar até o final. É por isso que tem uma solução final. E é por isso que tem uma guerra total, por exemplo. Né? E aí a ideia de culpar a Alemanha e de fazer com que essas potências perdedoras paguem pela guerra. Né? E aí o teu prejuízo com a guerra, esse prejuízo que tu colocou, ele vai ser pago por essas potências que vão perder essa guerra. Né? E aí então eu acredito que essa entrada, tá, mas a gente permanece para o quê? Para poder receber esse dinheiro de volta, para poder reestruturar a economia e assim por diante. Capitalisticamente falando, vamos dizer assim, essa integração econômica, guerra e economia, né, ela funciona muito bem. Né? Tanto que ela que define o funcionamento da segunda, e aí a gente vai entender por que tem uma guerra fria depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Porque a gente precisa desse complexo armamentista funcionando, capitalistamente falando, né? Capitalistamente falando, né? Falando de uma forma capitalista. Eu acho que eu te respondi. Uhum. Sim, sim. Sim, e também tem a questão do fortalecimento, né? Porque se a gente pensar bem, por exemplo, né, qual foi o plano da Inglaterra ao longo do século XIX inteiro? Foi não deixar nenhuma potência europeia se sobressair. Se juntava com uma, brigava com a França, se amarrava com a França, se aproximava da Bélgica, e assim se aproximava da Espanha, Portugal, nunca deixou. E essa ideia, até o Richard Bessel ele trabalha no 45, que é essa ideia, né? Por que a Inglaterra, tá certo? Por que a Inglaterra fez vista grossa para o crescimento do nazismo na Alemanha? Porque na cabeça dela era importante ter um teatro, um equilíbrio de forças dentro do continente europeu. E aí então ela fez vista grossa, né, para a anexação da Tchecoslováquia, por exemplo, em 1935 pela Alemanha.
ela fez vista grossa para a anexação da Áustria, sabe? Então, assim, e aí, essa entrada na guerra, ela funciona assim, opa, se a Alemanha conseguisse unificar, porque o Império Turco-Otomano, ele estava muito próximo, né, desse controle alemão. Se a Alemanha consegue controlar a Áustria, se aproximar da, né, fortalecer o controle com a Áustria e a Hungria e controlar o Império Turco-Otomano, vai ter um controle muito grande, né, territorialmente falando, né, também. Sem contar que agora está começando a surgir aí um novo tipo de energia. E a Inglaterra sabe onde é que tem. É o petróleo do Oriente Médio. Tanto que vai ter o tal do Lawrence da Arábia, que vai ser um agente inglês que vai fazer o pessoal lá continuar brigando constantemente no Oriente Médio para não ter uma força unificada lá que controle o território e o petróleo. E assim vai. Vamos que vamos, vamos que... Ó, 8 horas já. Ai, ai, ai. Pessoal com fome. E aí eu separei aqui pra gente dar uma olhadinha só o lado das potências, né? As causas da participação na guerra, quando entrou na guerra, né? E causas ou fim da participação, né? E aí o Império Alemão, ele vai entrar então em função da aliança com a Áustria-Hungria, né? Mas, tipo, a gente tá... É claro que essas alianças, elas são importantes, né? Mas é muito mais aquela coisa do tapa no bar, né? A gente tá no bar, tá todo mundo bebendo, e aí os ânimos começam a se... Se o cara dá um tiro para cima, todo mundo corre, mas quem dá o tapa começa a briga e todo mundo começa a brigar. Então, a gente pode olhar também... aula de história contemporânea, a gente falando de briga de bar, mas é só para deixar isso mais claro, né? A gente pode olhar para esse contexto, né, como um tapa na cara. E aí a Áustria-Hungria entra no conflito, consegue trazer a Alemanha, que estava querendo já, né, aumentar o seu controle, né, sobre isso. Então a Bélgica, ela vai ser obrigada, né, aí a gente vai ter a República de Weimar, que vai ser a partir de... que vai ser a própria Alemanha, né, que vai se proclamar a República de Weimar, que ela vai entrar no conflito. E aqui tá 9 de novembro de 14. Começo da participação é 9 de novembro de 18 isso daqui. Porque a República de Weimar, ela vai ser proclamada justamente para acabar com a guerra. Né? Quando o Império Alemão é desfeito, é proclamada a República de Weimar e ela acaba com a guerra. Mas vamos lá. A Bélgica, então, ela vai entrar, porque ela vai ser invadida pela Alemanha, né? O Brasil, aí ele a Marinha Mercante Brasileira, os navios brasileiros, né? Eles vão ser bombardeados pela Alemanha, isso vai levar o Brasil para a guerra, ele vai entrar... Então, aí, em 26 de outubro de 17, a Áustria-Hungria vai ter o seu herdeiro assassinado em 28 de julho de 14 e... Perdão, fiz errado aqui. É que tá pequenininho. Deixa eu aumentar aqui que eu vejo melhor. Chega uma certa idade, né? Melhorou. Cuba vai estar junto com os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos vão entrar pelo torpedeamento dos seus navios a partir de 6 de abril de 17. A França vai entrar a partir da declaração de guerra em agosto de 1914. Vai entrar do lado da Entente. A Grécia vai entrar em 2 de julho de 17 por ter sido atacada pela Bulgária e vai entrar do lado da Entente. A Bulgária vai estar do lado da aliança, próximo aqui. O Império Britânico, então, ele vai entrar por causa da invasão da Bélgica, em 4 de agosto de 14. O Império Turco-Otomano vai entrar em 29 de outubro de 14, obrigado pela Alemanha a participar do conflito. A África do Sul vai entrar como uma colônia britânica, né, faz parte do Commonwealth britânico. A Itália, ela vai entrar, né,
do lado da Tríplice Entente a partir de 1915, quando ela recebe a promessa da França dos antigos territórios do... Não é Piemonte. Eu vou lembrar, é sempre assim, né? O Japão vai entrar do lado da Entente, né, a partir de uma aliança com o Império Britânico, mas ele vai estar... O Japão e a China, aqui não tem China, mas o Japão e a China vão entrar justamente para ocupar os territórios que o Império Alemão não vai mais dar conta de manter lá no Oriente. Luxemburgo vai entrar, então, obrigado pela Alemanha. Portugal vai participar do lado da Entente, mas vai mandar só um destacamento para combater no norte da França. A Romênia vai entrar do lado da Entente a partir da ocupação da Áustro-Húngara da região da Transilvânia. O Reino da Sérvia, então, ele vai receber uma declaração de guerra do Império Austro-Húngaro e vai entrar na guerra já em começo, em 28 de julho de 14. A Rússia vai entrar na guerra em 1º de agosto de 14, né, em função da sua aliança com o Reino da Sérvia. E a Bulgária, então, vai entrar, né, ao lado da Tríplice Aliança na guerra em 14 de outubro de 1915, porque a Alemanha vai oferecer esses antigos territórios que ela tinha perdido na região dos Balcãs. Para a gente entender, né, um pouco de por que um vai entrando e o outro aqui. O que vai ter de novo, né? A proporção e a duração dessa guerra vão ser... Às vezes a gente pensa que a primeira foi pequena porque a gente tem a experiência da segunda, né? Mas a gente precisa olhar para a Primeira Guerra Mundial dentro das suas próprias especificidades, né? Então, nesse sentido, né, a proporção de mortos vai ser muito significativa. Na França vão morrer 1,4 milhões, sendo que ela tem uma população de 39. Na Alemanha vão morrer 1,7 milhões por uma população de 66. Então, isso é muito significativo. Por exemplo, na França, isso é quase 5% da população morta. E aí, né, a própria Márcia Mota vai colocar pra gente, né, que na Inglaterra 1/4 dos alunos, né, das universidades morreu em combate, né. O acesso das mulheres ao mercado ele é significativo. A gente precisa deixar claro que não é a primeira vez que as mulheres não estavam longe do mercado. Se a gente olhar para a indústria têxtil britânica, indústria têxtil em qualquer lugar, a gente vai ter mulheres trabalhando. O que vai ser diferente agora é que elas vão estar ocupando postos de trabalho que eram antes exclusivamente masculinos. Então, esse é o ponto-chave para a gente pensar nessa entrada das mulheres agora e depois na reentrada com a Segunda Guerra Mundial. Uma transformação tecnológica vai ser muito significativa. Um dos elementos centrais para a gente pensar isso, nessa nova forma de guerrear, né, é o uso de armas químicas. E aí o gás mostarda vai ser um deles, né? O grande medo é porque os gases em geral, né, eles afetavam as vias respiratórias. Esse gás é o primeiro gás que ele tem os seus efeitos sentidos quando o indivíduo tem contato com ele de qualquer forma. Pode ser pela pele, pode ser, enfim, pelo olho, qualquer coisa. Os outros gases era só de via respiratória. Então, vocês podem ver que em alguns casos a gente já encontra fotos da Primeira Guerra Mundial. O indivíduo tinha máscara de gás até para o cachorro, até para o cavalo, porque eles estavam pensando em gases, pensando nos gases que eles conheciam prévios à Primeira Guerra Mundial, né? Ou para os soldados usando gás só no rosto, né? Não usando roupa protetora
no corpo como um todo. Então, isso tudo muda aqui. O medo, né, ele toma outras proporções. Um elemento significativo é que a gente vai ter essa revolução, a Revolução Russa, ocorrendo, tema da nossa próxima aula, ocorrendo dentro da Primeira Guerra Mundial, né? E até isso é significativo, porque se a gente olhar a partir de um ponto, hoje a gente sabe que não e tal, mas se a gente olhar a partir de um ponto marxista, se a gente fosse um marxista em 1917 e olhasse para essa guerra e dissesse que ela é uma guerra levada a cabo pelo capitalismo, a gente ia entender que esse capitalismo ele ia estar produzindo esse conflito e produzindo também uma revolução dentro do conflito. Então, essa compreensão da guerra como uma guerra produzida pelo capitalismo e da Revolução Russa como resultado dessas disputas, como produzida, né? Não como resultado, porque, mas como produzida nessas disputas do capitalismo, esse argumento comunista ou socialista ele faz sentido, né? Quando a Rússia ela sai da guerra, né? A gente vai ver como que isso se deu na aula que vem, né? Quando ela sai da guerra, ela perde a Finlândia, perde a Polônia Russa, perde as regiões da Ucrânia, Lituânia, Letônia e Estônia, né? E esses países eles vão se tornar independentes depois com a Primeira Guerra Mundial, e depois com a Segunda vai ter um controle soviético sobre esses territórios. Mas essa perda foi muito significativa para a Rússia, mas era muito mais importante para a Rússia, vamos dizer assim, para os sovietes, agora a gente já pode chamar eles de sovietes, né? Efetivar a revolução dentro do seu solo. Quando a Rússia assina o armistício, né, o Tratado de Brest-Litovsk, ela assina dentro de um contexto de guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, que vai de 17 até 22. Em 22, o Exército Vermelho vence o Exército Branco. E com isso se estabelece esse controle, né, esse comunismo de guerra. E aí a gente vai falar sobre o que é esse comunismo de guerra na aula que vem. Quero deixar vocês com muita vontade da aula que vem, para a gente entender, né, como é que se estabelece essa primeira experiência socialista dentro do século XX. Nesse final de guerra, né, tá a criação então da Liga das Nações. Dos elementos marcantes desse esforço de final de guerra é a criação da Liga das Nações, uma instituição que a gente vai ter a Organização das Nações Unidas no final da Segunda, né, que vai se beneficiar dessa experiência de fracasso da Liga das Nações, porque, professor, eu não escuto nada sobre Liga das Nações hoje, então é porque não existe mais. A gente escuta sobre Organização das Nações Unidas, que é outra coisa. Que é uma liga que vai buscar, pelo menos em tese, né, que vai ser criada para fazer ser cumpridos as resoluções do Tratado de Versalhes. E essas resoluções vão ser quais? Né? Culpabilidade total da guerra sobre a Alemanha. Né? E aí essa Alemanha... Por que sobre a Alemanha e não necessariamente sobre o Império Austro-Húngaro, professor? Que foi ele que foi lá e entrou em guerra com a Sérvia. A questão é quem pode pagar, né? O Império Austro-Húngaro tinha sido desfeito, dizimado, né? Agora a gente tinha a Hungria e a Áustria. A dinastia que controlava, né, os Habsburgo que controlavam o Império Austro-Húngaro, agora não tinham mais poder. E aí isso até é um elemento para a gente pensar do final da Primeira Guerra Mundial.
a dinastia dos Habsburgo no Império Austro-Húngaro não vai ter poder, o Império Turco-Otomano vai se fragmentar, o Império Alemão vai deixar de existir, então vai ser o Império Inglês vai continuar funcionando, logicamente, mas vai ser um momento de fragmentação imperial, vai ser um momento de fortalecimento dos Estados-nação. A Alemanha vai ter que se desmilitarizar, a Alemanha vai entregar a Alsácia-Lorena, vai ter que entregar 40 milhões de toneladas de carvão por ano, num prazo de 10 anos, para a França. Então vai ter uma cobrança muito forte em cima da Alemanha. E a gente entende hoje, né, que é essa cobrança que leva ao surgimento de a gente vai ter uma crise financeira internacional, a primeira crise financeira internacional do século XX, né? E essa crise vai potencializar as desigualdades econômicas, logicamente, mas se tem um elemento que explica o surgimento de uma Segunda Guerra Mundial, é a cobrança excessiva sobre um único país, né? E aí isso vai trazer a Alemanha de volta para um segundo confronto, com um revanchismo muito forte, com uma crença de que o oficialato se entregou muito cedo, então tem que lutar até o final. Isso explica um pouco a questão dos oficiais estarem do lado de Hitler até as últimas horas, por exemplo, né? É claro que tem todo um trabalho, né, para tirar de circulação os militares descontentes, né? Isso a gente vê em tudo quanto é filme que tem. Mas essa crença na luta até o último homem, ela fica em função também dessa Primeira Guerra Mundial. Como resultado, né, então, a gente pode olhar para essa guerra como um começo. Hoje a gente pode fazer essa análise, né? É claro que se a gente olhasse para essa guerra logo depois dela e tentássemos entender ela, a gente ia olhar para as questões econômicas e olhar para as questões políticas, né, e ia ficar por aí, tentando olhar para essas duas guerras como essa como a primeira guerra de um confronto que vai produzir duas guerras. A gente consegue entender que, e aí quando a gente for trabalhar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai discutir um pouco mais sobre a questão econômica, né? Porque na Segunda Guerra Mundial eu não tenho as alianças que eu tenho agora, por exemplo. Eu não tenho um pacto de aliança, eu tenho basicamente as mesmas forças trabalhando, mas eu não tenho um pacto de alianças como eu tenho agora. E a guerra acontece, então a gente vai tentar entender por que isso se dá dessa forma. Conclusões que a gente pode ter, né? O concerto político europeu se desfaz, né? A Europa ela perde sua hegemonia, né, para os Estados Unidos da América, que vão ser os maiores credores europeus, né? O Japão vai se aproveitar desse vazio alemão no Pacífico e vai ocupar. O Japão foi uma potência imperialista desde o seu período de reestruturação, desde o surgimento da era Meiji, né? A gente vai ter a Inglaterra muito fragilizada, especialmente pelas perdas econômicas em função do conflito de produtos. A Marinha Mercante Inglesa foi a que mais sofreu com isso, e aí em função disso a gente vai ter uma desestabilização do comércio internacional. Vai ser o começo do esforço de guerra das colônias, né? A gente vai ter algumas ondas de independência, ou um fortalecimento de uma ideia de independência. Pelo menos, por exemplo, a gente vai ter o início dessa ideia na Índia. A Índia vai participar do esforço de guerra inglês, por exemplo. A Rússia vai ser o primeiro momento que uma potência vai entrar dentro da esfera capitalista e vai sair, né? A Rússia
vai ser o primeiro país que vai se colocar fora desse circuito capitalista e vai tentar olhar para dentro. É claro que a gente sabe que ela não consegue funcionar sozinha, né? Ela não é autossuficiente, mas essa vai ser a primeira experiência socialista, né? E a Alemanha, então, arcaria com a reestruturação europeia como um todo. Esse era o consenso. E esse era um dos grandes problemas desse consenso. Dúvidas? Sim, verdade. Professor, a industrialização na Alemanha aconteceu muito rápido, devido às etapas queimadas em relação à Inglaterra? Sim, totalmente. Né? A questão da implementação, como eu falei, dos cartéis e dos trusts foi significativa, né, para essa industrialização alemã. Na Alemanha, a industrialização ela não ocorreu, por exemplo, né, na Inglaterra tinha essa coisa do homem fazer-se a si mesmo, né, do burguês, essa crença do trabalho e da transformação a partir do trabalho. Na Alemanha, vamos pensar assim, a aristocracia ela passa a integrar o circuito capitalista, né? Então, na Alemanha, isso explica um pouco do Estado implementando e estruturando a economia. Eu vi um documentário, por exemplo, da Faber-Castell. E a Faber-Castell é alemã, né? E é uma empresa que passa de pai para filho, né? Das suas descendências lá e tal. E eles acreditam que eles estão mantendo os valores alemães. Eles não produzem na China, como todo mundo faz. Produzem lápis lá e tal, enfim, em algumas outras regiões, né? Mas é uma indústria, vamos dizer assim, genuinamente alemã. E tem essa crença, né? Então, da relação entre a nobreza, a aristocracia, vamos chamar assim, a aristocracia alemã e o Estado, essa aproximação muito forte. Então, essa questão de queimar etapas, ela é fundamental, né? Até porque a questão de queimar etapas, ela vai ser muito mais entender o papel do Estado, entender como que o Estado pode ser usado pela burguesia para potencializar, né, o crescimento econômico. E aí a questão também, se a gente pensar da educação, o Estado ele tem função de produzir a mão de obra para alimentar essa máquina industrial aristocrática alemã. Maravilha. Oi? Sim, eu acho que já tá lá. Eu acho que já tá lá. Sim, eu não consegui mandar ontem, mas semana que vem vai se normalizar isso tudo aqui, eu acho que já tá lá. Sim, o slide normal, o texto e a gravação da aula. Maravilha? Gente, eu agradeço a vocês. Sejam bem-vindos à Contemporânea 2. Espero que a gente tenha um semestre o mais seguro possível, né? Que vocês fiquem bem, que consigam se vacinar, enfim. E qualquer dúvida, eu estou disponível pelo e-mail alfredo.lopes@ufms.br, porque vocês precisarem. E não se esqueçam que o envio da pergunta é até quinta da semana que vem. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite.